Quem tiver com a palavra de Deus, abre Mateus capítulo 20, a partir do versículo 1, que foi o evangelho de domingo. Vamos ouvi-lo. Jesus disse: porque o reino dos céus é semelhante ao pai de família que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Depois de combinar com os trabalhadores 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Tornando a sair pela hora terceira, viu outros que estavam na praça desocupados e disse-lhes: ide também vós para a vinha, e eu vos darei o que for justo. Eles foram. Tornando a sair pela hora sexta e pela hora nona, fez a mesma coisa. Saindo pela hora 10ª, encontrou outros que lá estavam e disse-lhes: por que ficais aí o dia inteiro sem trabalhar? Responderam: porque ninguém nos contratou. Disse-lhes: ide também vós para a vinha. Chegada a tarde, disse o dono da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos até os primeiros. Vindo os da hora 10ª, receberam 1 denário cada um. E vindo os primeiros, pensaram que receberiam mais, mas receberam 1 denário cada um também eles. Ao receber, murmuravam contra o pai de família, dizendo: esses últimos fizeram 1 hora só, e tu os igualastes a nós, que suportamos o peso do dia, o calor do sol. Ele então disse a um deles: amigo, não fui injusto contigo. Não combinamos 1 denário? Toma o que é teu e vai. Eu quero dar a este último o mesmo que a ti. Não tenho o direito de fazer o que quero o que é meu? Ou estás com ciúme porque sou bom? Eis como os últimos serão primeiros e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Todas as vezes que vocês escutam uma parábola, Jesus tem um ensinamento escondido nela. Tem um momento que ele vai dar uma chave, né? Ele vai dar uma virada, e a virada aqui é exatamente na hora que ele paga os últimos, igualzinho ele combinou com os primeiros. Aqui é a grande virada. Nós vamos conversar sobre isso, mas é para a gente pensar. Qual é o sentido da gente escutar essa parábola hoje? Um pai de família saiu para mandar trabalhadores para a vinha, mandou cedo, mandou várias horas do dia, até faltando 1 hora para escurecer, pagou todo mundo igual. Quando a gente escuta uma parábola dessa, que a gente fala, esse pai de família é absolutamente injusto, porque apesar da gente ser cristão, e essa parábola, ela vem nos dar uma sacudida, porque nós somos cristãos, escutando essa parábola, no nosso coração aparece um monte de coisa, um monte de pensamento, e a gente precisa perguntar: como é que eu de verdade estou como cristã? Como é que eu sou como cristã? Qual é o conceito de ser cristã nesse mundo hoje? Nós somos cristãos, estamos inseridos no mundo do mérito, da meritocracia. Então a pessoa tem que ganhar de acordo com o que ela produziu. Esse é o mundo que nós estamos. Que tudo vale de acordo com o que você faz. Por isso as homenagens, por isso as medalhas. Por isso a gente fala, bacana aquela pessoa que fez aquilo, mereceu, por isso ganhou. Nós avaliamos tudo no mérito. A pessoa morre e a gente vai falar as obras que ela fez. Não é assim? Então a gente está sempre avaliando o outro pelo tanto que ele produz. Aí, como é que nós inseridos nesse mundo do mérito, escutamos essa parábola
que Jesus vem quebrar tudo e trazer para nós uma única palavra, que se chama... O que vocês percebem? Como é que Deus se revela aqui? Qual que é a grande chave dessa parábola? Igualdade. É a gratuidade de Deus. Deus dá o dom gratuito. Ele nos criou por amor. E o amor que Ele tem à humanidade é um amor que não tem como ser pago. Okay? O que nós podemos fazer? Esse amor, quem dá o dom, quem é grato, que faz essa gratuidade, Ele simplesmente dá. Ele está esperando que você retorne. Inclusive, Ele corre o risco que a gente fale: tudo bem, você pode me amar, mas eu não quero nem saber que você existe. É uma opção. Mas Ele dá o dom para que, de forma que a gente se sinta amada, a gente aprenda a amar o irmão. E Deus quer a salvação de todos. Então, quando eu escuto essa parábola, eu tenho que pensar: como é que eu me vejo como cristã? Porque às vezes o meu conceito de ser cristão é o conceito do trabalho, do esforço. Eu trabalhei o dia inteiro, nós tomamos sol o dia inteiro. E aí tem uma turma que fica à toa, não faz nada. Olha o nosso conceito de ser cristão. Ou às vezes eu acho que ser cristão é renunciar e falar: bem, faz esse povo que não tem nada, porque impede eles de fazer nada. A gente é cristão, Deus deu uns mandamentos. A gente corre um risco imenso de reduzir e fazer também na religião a meritocracia, e achar que porque nós temos ou fazemos alguma coisa, Deus nos deve alguma coisa. É a religião do ego, do farisaísmo. Nossa, mas eu faço tanta obra, de tanta coisa bacana, então Deus vai fazer para mim também. Ele tem que me pagar. Eu estou falando alguma coisa que vocês não estão entendendo. Vocês não veem isso todo dia. Mas como que eu, que pago o dízimo, tenho grupo de oração, faço, aconteça, rezo o texto, vou à missa, aconteceu isso comigo? Deus está me devendo o quê? Está vendo como é que até na religião, a gente vai fazendo a religião do ego? Isso é um perigo. É um perigo. Porque quando Deus dá, Ele ama os filhos, Ele nos criou por amor, e deu muitos dons. O primeiro é o dom da vida. E quando eu não entendo isso, e não trabalho colocando Deus comigo, eu estou sempre de olho no outro. Falar: Senhor, mas o que o Senhor deu para o outro ali, ó? Isso desencadeia o que em mim? A inveja, o ciúme, a comparação, que é uma tragédia. Mas fulano sabe falar, sabe cantar, sabe. E daí, minha filha? Então, como que é impressionante, qual que é a importância da gente conversar esse assunto das parábolas do trabalhador da vinha hoje, para que a gente possa se ver como cristão. Então, como cristão, aquele que chega por fala: Senhor, eu estou aqui rezando, tem 10 anos pedindo uma graça, que a pessoa entrou agora, o Senhor já deu um negócio para ela. O Senhor está sendo justo, não. E ele combinou um denário, né? Ele não foi injusto, ele combinou o mesmo preço, a mesma coisa. O denário é a imagem e semelhança dele que nós somos. Ele imprimiu em cada um de nós, porque a imagem do rei é que está no denário.
A gente ainda não entendeu que somos criados para ser filhos dele. E que ele nos prometeu e nos convidou para uma coisa que chama vida eterna. Nós não entendemos isso ainda. Que de verdade temos um Pai, e que de verdade somos irmãos, e que a nossa vida não resume a isso aqui. Não entendemos ainda. Não entendemos que se eu fui chamado lá no início, ou o outro foi chamado no fim, isso é um privilégio. Por causa de quê? Qual que deveria ser a minha grande preocupação e a sua grande preocupação? Qual é? Qual deveria ser a nossa preocupação? Nenhuma? Nenhuma? Se nós somos irmãos, todo mundo conhece esse amor de Deus? Vocês acham que todo mundo conhece isso? Então a nossa preocupação, se nós somos irmãos, é trabalhar para a salvação da alma daquela pessoa que não sabe. Mas a gente não preocupa com a salvação das almas. E isso é uma batalha. Fala, que é isso? Nós temos que pensar nisso. É o reino de Deus. Nós já acordamos para Ele. Nós já tomamos consciência do denário, já recebemos o denário. Mas e o outro, e o meu irmão? Nós ainda não alertamos para isso, não é? Então, a gente ainda não se põe a trabalhar. Quando Jesus, Nossa Senhora e São José perderam Jesus por 3 dias, não gosto nem de pensar no sofrimento, nem dela nem dele, que perdeu ele por 3 dias. Somente as almas que já pecaram profundamente sabem o que é perder a Deus. E sabe da alegria que é poder vê-lo de volta, quando eles enxergaram ele, acharam ele no templo. Está em Lucas. O que foi que Jesus falou para a mãe dele e para o pai? Ela perguntou, por que vocês me procuravam? Por quê? Vocês não sabiam que eu tinha que estar preocupado com as coisas do meu Pai? Então a gente precisa entender isso, que quando a gente trabalha com a consciência de que eu estou nesse mundo e que eu vivo esse mundo, esse período que eu estou aqui, junto com Jesus, com a consciência que eu sou filho de Deus e executo a minha obrigação, a minha função, aquilo que Ele me deu, com Ele a vida passa a ter um sentido. Então você vê muita gente sem sentido, fala que a vida não tem sentido. Mas a minha vida tem sentido a partir do momento que eu coloco a minha vida para Deus, e tudo que eu trabalho é junto com Ele, seja dentro da sua casa, seja no seu trabalho, seja na empresa, seja onde você estiver, nas suas relações sociais, seja onde você estiver, você vai fazer o trabalho da santificação. Você santifica o ambiente que você trabalha, você santifica a sua casa, você santifica as relações que você está com Ele. E quando você trabalha com Deus, com essa consciência, você tem tempo de ter o olho estrábico e preocupar com o que o outro está fazendo? Não. Compreendem? Eu tenho que preocupar com aquilo que Ele me deu, eu tenho que fazer com que aquele talento possa render. É a parábola. Eu tenho que fazer aquilo render para quem? Para mim? Compreendem? Não é para mim, é para Deus. É diferente. Então, por que vocês me procuram? Não sabia que eu tenho que estar preocupado com as coisas do Pai? Já imaginou o dia que a gente acordar de manhã e de verdade estar preocupado com as coisas do Pai? De verdade tomar consciência de que eu sou um trabalhador da vinha do Senhor? Que eu trabalho para que o reino de Deus aconteça? Falei, eu nunca pensei nisso. Acordo de manhã, tem tanta coisa para fazer. Menino para olhar, marido para resolver as coisas, trabalho para fazer, vou lá prestar atenção que isso é o reino de Deus. Sim.
Eu preciso fazer com que o reino de Deus aconteça aqui, agora, onde eu estiver. Então, se eu estou reunido mais uma pessoa, e se eu sou capaz de um sorriso, de um olhar, de um cuidado, de uma atenção, o reino de Deus está acontecendo naquele momento, naquele lugar. Porque o reino de Deus é amor. Deus é amor e gratuidade. Então, se eu tenho um gesto assim, o reino de Deus acontece nesse lugar, nessa hora. É assim que as coisas vão trabalhar. Compreendem? É dessa forma. Então nós precisamos de estar de verdade preocupados. Acordar de manhã e falar: eu tenho que estar atenta com aqueles que ainda não despertaram, com aqueles que ainda não têm Deus como centro de verdade da vida, e que não correspondem, porque Deus não está preocupado se eu vou corresponder ao amor dele, porque ele não consegue ser outra coisa a não ser amor. Deus sempre vai dar, ele sempre é esse ato de bondade. Ele não nos compara, não tem um filho igual ao outro, que ele vai comparar. O que São Paulo fala para nós? O que você tem que você não recebeu? Então, que mérito a gente tem? Eu dei para mim algum dom? Não, tudo nós recebemos do Pai, para trabalhar no reino dele. Só que nós pegamos as coisas e guardamos ou enterramos. Ao contrário, eu tenho que falar: Senhor, o Senhor me fez e me colocou. Na verdade, a nossa grande missão é ser filho de Deus. O nosso caminho de santificação é a nossa profissão. É aonde você trabalha, é o seu caminho de santificação, mesmo que seja com moda, não é? A gente pode santificar. Então, seja com o que for que eu trabalho, eu posso santificar. Como? Sozinha? Não, com Ele, porque sem Ele, parabéns. Mas nada é nada, guardem isso, João 15. Sem mim, nada, mas com Ele, tudo. Então é preciso que a gente se liberte desses conceitos que a gente vem carregando. Se eu rezar direitinho, se eu fizer todas as coisas direitinho, Deus não vai me castigar. Que Deus que é esse que vocês acreditam? O nosso Deus é Deus de amor. Ele nos criou por amor e quer que todo mundo se salve por amor. Ele quer todos os filhos junto do Pai, todo mundo com Ele. Se você já descobriu a importância, a beleza, a coisa maravilhosa de poder conhecer esse Pai e caminhar com Ele, fale com seu irmão. Mas não para dar medo a Ele, ao contrário, para dar sabor à vida dele. Fala: essa vida sua está tão apagadinha, deixa eu te dar uma cor, deixa eu te dar emoção, está meio apagado, deixa eu te apresentar alguém de emoção, chama Espírito Santo. Coisa louca, nunca cansa. Conversa, ensina, mostra um Deus de amor, um Deus de bondade, um Deus da gratuidade. Não igual a gente que dá as coisas para o outro já pensando, contabilizando, será que ele vai fazer o que em troca? Esse não é o amor de Deus. Por isso que essa parábola, ela dá um soco em nós. Porque quando o último recebe a mesma coisa, somente Deus é bom. Deus dá em abundância. Nós é que medimos, nós é que somos miseráveis. Nós é que somos avaros. Deus não. Deus é mão aberta. Ele é Pai. Ele doa. Mas o dia que a gente precisa começar a se preocupar com essa pergunta de Jesus: não sabias que eu tenho que estar atento às coisas do meu Pai? Desde quando isso já foi uma preocupação na nossa cabeça? Nós levantamos e preocupamos só com a nossa subsistência. Eu tenho que trabalhar porque eu tenho que comprar isso, eu tenho que pagar comida, nós somos mais do que isso. A vida que nós somos chamados vai além de comer, de vestir, vai muito além. Nós somos chamados para voar. Por acaso nós somos águia, Deus nos fez como águia. Por acaso nós somos perdidos aqui embaixo, com as asas meio quebradas.
mas nós nascemos para voar. É para voar. Os momentos que nos permite dar esses voos é a oração. Nos permite abrir o céu e falar: não é para aqui que eu sou feita, é para muito mais. É para muito mais. Deus não nos criou para pouca coisa, mas é para muita coisa. Mas enquanto vocês não se convencerem disso, não experimentarem isso, vocês poderão ensinar isso a quem? Nós não podemos passar uma ideia de um Deus mesquinho, de um Deus que vai estar lá contabilizando tudo que eu fiz ou deixei de fazer. Não é esse Deus. Nosso Deus é amor, bondade, gratuidade. Ele combinou com todos nós que nos criaria para a vida eterna e que cada um de nós seria a imagem e semelhança dele. A imagem todos somos, a semelhança a gente é quando? Quando a gente se torna semelhante ao Pai. Porque a gente fala assim: eu sou imagem e semelhança de Deus, é mesmo? Imagem somos. E a semelhança, quando que nos tornamos semelhantes? Quando? Muito bem. Quando aprendemos a amar. O dia que Jesus fala: tudo que você fizer por amor, tá certo? Vai conseguir muita coisa através disso. Mas tudo que você fizer sem amor é tempo perdido. Vai avaliando quanto tempo nós perdemos. Porque aprender a amar não é fácil. Mas quando eu tomo consciência do tanto que eu sou amado, como é que eu faço com esse amor? Ele me dá esse dom para que eu passe esse dom para frente. Então eu sou amada para amar. Olha como é que o dia que a gente compreender isso, como é que o mundo fica melhor. Então nas minhas relações, lá no trabalho, na minha casa, se eu levantar disposta a amar, que essa é a marca do reino, tudo melhora. Eu paro de implicar com o outro, porque às vezes eu invejo tanto o outro que eu já criei uma barreira com o coitado que nem está sabendo que está sendo invejado, eu estou querendo matá-lo. Estou com ciúme que ele está prosperando, estou bravo porque ele é feliz, e vou morrendo dentro de mim, porque a inveja te corrói, ela te mata, te deixa irritado, mal-humorado. A pessoa te cumprimenta, você fala, nem responde. A pessoa fala: viu que dia lindo? Não estou vendo nada bonito. Para que esse mau humor? Pela inveja. A pessoa que é amada, que carrega o amor, ela é de bem com a vida, ela é feliz, não se compara com ninguém, porque não tem Deus, não vai nos comparar. Diante de Deus, nós somos filhos todos iguais, absolutamente iguais. Então que privilégio poder despertar para isso e de verdade trabalhar para o reino dele. De verdade estar preocupado com a salvação das almas. De verdade lutar para que as pessoas descubram esse Deus de amor. Tenha uma qualidade de vida muito melhor. Saiba que tem um Pai que pode se amparar. Revela isso para o outro. Que não precisa nada se preocupar, tudo eu posso falar com o meu Pai. Que hora que eu for rezar, só contar para ele. Isso é rezar, isso é oração. Você vê o povo angustiado, triste, deprimido, tomando remédio para dormir, remédio para acordar, depois remédio para permanecer acordado. Conta para ela que se ela recebeu uma Eucaristia, ela está curada. Tenha ousadia de falar isso. Que Jesus possa ser o tema das nossas conversas. A gente nem toca nesse assunto. Mas é porque hoje é delicado falar de Deus. Não é delicado com nenhum. Porque a gente é um bando de cristão acuado. O dia que a gente levantar o peito e falar em quem cremos, a gente é que vai acuar o outro. Nosso Deus é vivo. Ele não é uma ideia. E Ele é o Senhor do universo. Esse é o Deus que cremos. Esse é o Deus que pôs você aqui hoje. Esse é o Deus que nos mantém de pé. Esse é o Deus que eu creio. Que eu falo e Ele escuta. E age se a gente não atrapalhar Ele. É assim. Que nós somos filhos e filhos amados. Que esse amor que Ele tem por nós é eterno.
Nada que a gente pode fazer pode mudar o que Ele sente por nós. Que ninguém consegue nos tirar da palma da mão dEle. A gente tem medo de quê? Se eu, como diz Paulo, se eu vivo para Ele. Se eu morro para Ele, estou com Ele sempre. Por que estamos tão acuados? Nós temos que ter alegria de pertencer a esse Deus, alegria de poder trabalhar por Ele, não ter medo de alguém falar: nossa, mas você segue os mandamentos? Fala: minha filha, deixa eu te contar, mandamento foi a cartinha que Deus mandou para mim, que Ele é meu pai, sabe que eu não presto. Falei: minha filha, vou te dar uma orientação, não mexe com isso não, minha filha, aqui, deixa eu te contar, me ama acima de tudo, e cuida do seu irmão, não mata, não fala mal, não julga, não fica querendo as coisas dos outros. Por que está querendo o marido da outra, a mulher do outro, a casa do outro, a roupa do outro? Para que é isso? Te dou o que você precisar. Para que querer a coisa do outro? Isso. São simples. Isso é regra de viver bem. Presta atenção para você ver. Só os 3 primeiros referentes a Deus. O resto é tudo uns aos outros. Ele está me ensinando a ser feliz nesse mundo, a não arrumar confusão com ninguém e viver olhando para quem? Para Deus, mas preocupado com o irmão. Então a gente pisa no chão e olha para o céu. Pisa no chão e olha para o céu. Fala: Senhor, me ajuda a ajudar meu irmão. Como é que eu falo com ele para poder buscá-lo para o Senhor? O Senhor conhece ele, porque ele é seu filho. Me ajuda. Me ajuda a ter a atitude certa. Me ajuda a cuidar dele. Me ajuda a ver como é que ele se sente amado. Porque tem gente que se sente amado só levar um presente. Tem gente que se sente amado só dar um abraço. Tem gente que se sente amado só falar: nossa, seu cabelo está lindo. Mulherzinha, então até muda de pose. É assim. Como é que eu vou atrair essa pessoa para o Senhor? Me ajuda, não na falsidade de forma alguma, não é para mentir, mas me ajuda como que eu acho o caminho do coração dela, que o Senhor sabe. Me ajuda, eu tenho que buscar esse povo para o Senhor. Esse povo aí que o encardido está tentando pegar, não deixa que ele vença, Senhor, que não vai vencer mesmo, porque Deus vencerá, já venceu. Mas me ajuda a fazer com que enquanto ela caminha, que ela caminhe melhor. Semana passada eu falei isso para vocês. É fantástico pensar que hoje pode ser o último dia. Tudo que a gente faz é melhor. Pode ser o último abraço, pode ser o último oi, pode ser a última coisa que eu posso dar para alguém, pode ser a última oportunidade de servir a alguém. Pode ser quando eu estou atendendo uma criança, eu falo: pode ser a última oportunidade de tirar a dor de alguém. Pode ser a última. Então fazer bem feito, cuidar bem. Pode ser a última chance de dar alguma coisa para alguém comer e saborear. Pode ser a última. Comece a perceber como é que Jesus é delicado. Como é que Ele vai pôr nenhum dia você pode fazer o mesmo trajeto, Ele não permite que repita. As pessoas que você encontra não são as mesmas. As oportunidades que Ele te dá são únicas, é só naquele dia. Comece a prestar atenção nisso. Não perca a chance de falar de Jesus. Quando alguém fala: não, mas que animação tanto que você trabalha, e essa alegria que você trabalha. Pô, ouvi me perguntar: o que você toma? Ó, corpo e sangue de Deus vivo. Dê à pessoa o desejo de querer. Desperta nela o desejo desse Deus que está sendo alcançado. Alguém te trouxe até Ele. Leve, busque alguém e ajude o outro a chegar até Ele. Às vezes a pessoa não sabe como chegar, mas existe alguém que pode nos ensinar isso todo dia. Essa pessoa é ela, é Maria, porque ela escutou Ele falando isso. Ela sabe que a gente precisa se preocupar com as coisas do Pai. Ela viu aquele menino crescer. Ela é testemunha ocular de ver aquele menino crescer preocupado com as coisas do Pai. Então hoje eu quero encerrar pedindo a ela que quando ela perceber que a gente distraiu da missão, que é uma honra poder servir ao Senhor, é uma honra, que ela, quando perceber que ela é mãe, conhece cada um, quando ela perceber que a gente distraiu
e que o mundo está nos chamando muito mais, e que nós estamos muito mais preocupados em ser elogiado, aplaudido, ter méritos diante do mundo. A gente ainda está tão preocupado em acumular as coisas aqui, apesar de você ver que vai deixar todas aqui, tudo vai ficar. Então, quando ela perceber que a gente está sendo seduzido, esquecendo das coisas de Deus, que ela chegue no nosso ouvido, sabe? Aqui. Quem trouxe a Bíblia, abre em Mateus capítulo 16, versículo 13 para frente. Vocês estão no amém ou na misericórdia aí? Acharam? Novo Testamento. Acharam, Mateus? Que a diz, vocês estão folheando, abrindo ela de uma vez, assim, quando eu falar. Mateus, Marcos, Lucas e João. Vamos lá? Acharam, Mateus? Acharam? Achou? Capítulo 16, versículo 13. Ok? Chegando Jesus ao território de Cesareia de Filipe, perguntou aos discípulos: quem dizem os homens ser o filho do homem? Disseram: uns afirmam que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. Então lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Palavra da salvação. É importante que a gente leia, né, as coisas, grife, porque toda vez que a gente escuta a palavra de Deus, a gente precisa colocar-se no lugar deles, e essa pergunta hoje é direcionada a nós, né? Nós somos o novo povo, né? Nós somos os discípulos do mundo de hoje, né? Quando Jesus faz essa pergunta para os discípulos, é a pergunta que a gente chama de pergunta do meio do caminho. Porque Jesus não fez essa pergunta no início da caminhada. Quando Jesus pergunta isso para os discípulos, eles já tinham visto a multiplicação dos pães, já tinha andado sobre as águas, já tinha curado tanta gente, já tinha ressuscitado. Jesus já tinha feito tanta coisa, eles já tinham visto tanta coisa. A pesca milagrosa era tanta coisa. Eles já tinham visto Jesus dizer assim, já tinham visto o que era uma pessoa, eu fico imaginando só, né, a nobreza, né, a forma de andar. Já tinham visto que somente o olhar dele calava, que ele tinha uma capacidade impressionante de até no silêncio fazer as pessoas mudarem. Porque quando eles trazem para ele aquela mulher pega em adultério, o que fez a turma correr não foi o que Jesus escreveu, foi o silêncio dele, fez a turma correr. Porque a capacidade que ele tinha de se encontrar com ele e ser colocado diante de si mesmo e diante de Deus. Esse homem que eles viram dizer assim: ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. Quem pode ter uma autoridade dessa? Eu, porém, vos digo. Então, quando pensou, será que ele é um dos profetas? Todo profeta que tinha que falar alguma coisa falava: assim diz o Senhor. Ele não. Ele dizia: ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Com que autoridade alguém pode dizer isso, né? Que coisa devia ser vê-lo andar, né? Que espetáculo devia ser. Mas esse Deus que veio, né, Jesus aceita vir ao mundo para nos revelar um Pai. Revelar que Ele era Filho de Deus e que nós, por causa dele, nos tornamos filhos de Deus. Por causa dele. Então Jesus faz essa pergunta para os discípulos no meio do caminho.
nessa caminhada, nesse período que esse pessoal já tinha andado com ele. E nós já escutamos essa frase inúmeras vezes: tu és o Filho de Deus vivo. Mas eu fico pensando, e para cada um de nós, porque a nossa vida é uma rotina tão alucinada, que dificilmente a gente acorda e durante o dia ou na hora que levanta lembra de Deus. Ou eu estou enganado? Porque tem que ter uma disciplina rigorosa, para que de manhã a primeira pessoa que você pense é nele, e não no emprego, no trabalho, ou na prova, naquele que você quer brigar. Ou no que... Às vezes a gente já acorda tumultuado, agitado, ansioso. Estou falando mentira? Xingando que tem sol, ou que tem chuva, que tem... Não é assim? Dificilmente a gente acorda, desperta e fala: bença meu Pai, mexi inteiro a seu dispor. Dificilmente a gente lembra que temos uma pertença. Dificilmente. Tem que ter alguém que já tem que ter trabalhado muito essa caminhada. Então eu fico pensando que Jesus vem até nós em qualquer estação da nossa vida. Ele vem hoje com você com 20, com você com 40, com você com 80, com você com 10. Ele sempre vem. Em todas as estações da nossa vida, Ele vem nos encontrar. Porque Ele quer nos libertar dessa vida meio mais ou menos que a gente vive. Deixar a gente numa vida de uma outra qualidade que Ele deseja. A gente preso no nosso ateliê, no nosso mundinho, achando que a vida é só isso. Não entendendo que fomos chamados a uma vida. E não entender o que significa ser filho do Altíssimo. E muito mais viver como sendo filho dele. Aliás, isso já nem passa na cabeça. Como é que é esse negócio? Viver como filho de Deus. A gente não pensa. Eu fico pensando. Todo mundo que encontrou com Jesus não saiu ileso. Os cegos enxergaram, os surdos ouviram, os paralíticos andaram, o morto ressuscitou. Zaqueu, que ele não falou nada, mudou de vida? Ou ele deu alguma ordem para Zaqueu? Nada. Ele tinha capacidade impressionante de colocar as coisas no devido lugar. Filó, mas eles encontravam com Jesus, hein? E a gente não encontra? De verdade, não encontramos? Quantas Eucaristias nós já fizemos até nesse momento? Inúmeras. Quantas? 20? Ah, que bacana! Às vezes até mais de 20. E o que de verdade isso transformou em nós? De verdade. Nem a água ficou igual diante de Jesus, gente, virou vinho. Até a água virou vinho. E nós que entramos e saímos da igreja, qual é o impacto desse Deus vivo em nós? Vivo. Já pararam para pensar nisso? Se hoje eu leio a palavra e penso, de verdade, quem é Deus? Quem é Jesus na minha vida? Pessoa que viveu 2000 anos atrás, como é que pode estar fazendo alguma diferença para mim hoje? Sabe o que é interessante? A nossa vida espiritual, à medida que a gente vai lendo as coisas da palavra, a gente acha que já sabe tudo, já escutou tudo. Esse trecho eu já escutei, já sei até a resposta. Mas a gente não percebeu o impacto dele em nós, ou nem deixamos que ele tivesse um impacto em nós. Então a gente fica, dado que a nossa vida espiritual já está construída, e na verdade a gente precisa aprofundar na nossa vida espiritual. A gente precisa amadurecer na nossa fé. A gente precisa de verdade entender que Ele é o Senhor, e Senhor é Senhor. Viver com Ele como centro da nossa vida, e não à margem como Ele está. Então a gente não vive assim. Então olha como é que a gente é interessante a nossa vida.
De repente, está trabalhando, vocês estão lá no ritmo de vocês, eu no meu ritmo alucinado, vocês também. Vocês estão chefiando, governando, mandando acontecer, na diretora, supervisora, gerente. E de repente você levanta na preguiça, fala, ai gente, que tédio. Reunião de novo, aguentar aquele povo de novo. E as pessoas olham para você e falam, o que você tem? Você fala, nada. Você está triste? Não. Mas o que você tem? Nada. Nada, é como se fosse um amolecimento interior. A gente chama isso de assídia. É como se fosse uma preguiça. É aquela quando você não tem motivação, quando as coisas não te interessam, perde a alegria, perde o entusiasmo, vai vivendo por viver. Entusiasmo zero, sonho zero. É assim, vou levando. Desde quando Deus nos ensinou a ser assim? Trabalhamos sem nenhum entusiasmo, sem nenhuma alegria, sem nada, entramos e saímos dos lugares que estamos igualzinho. Você não deixou nenhuma marca legal em alguém, as pessoas não te viram e falaram, nossa, essa pessoa me contagiou. De onde que é essa alegria sua? Por que você está assim tão animada? Por que você tem essa preocupação em fazer o melhor? Por que a gente tem a preocupação de tudo que a gente faz fazer o melhor? O que o povo falava de Jesus? Esse homem faz tudo. Esse homem faz tudo o quê? Conta para mim. Direito? Isso mesmo. É porque esse homem faz tudo muito bem. Isso mesmo. Você está ensinando essa turma aqui. Esse homem faz tudo muito bem. Tudo que ele fazia era perfeito. Ele fazia bem todas as coisas. Será que o nosso trabalho também é feito assim? Porque o que nos motiva? Nós tínhamos que fazer a coisa para quem? Para Ele. Por Ele e para Ele. Mas como a gente deixa Deus à margem da nossa vida, Ele está longe de ser o centro, a gente não percebe, sabe por quê? Porque quando a gente tem sede física, é fácil perceber. Você está com a boca seca, uns têm dor de cabeça, você fala, não tomei água. Você vai lá e toma água, fala, nó, que sede que eu estava. A sede espiritual, ela é dificílima de perceber. A gente não percebe que está com sede de Deus. Como diz o Salmo, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. A minha carne deseja Deus. Nós já desaprendemos de desejar Deus. Então a gente vive sem desejo. Se essa vontade de verdade de conviver com Ele hoje, vivo, de ver a experiência com Deus que eu chamo, Ele fala, oi, estou aqui. De dividir a sua vida com Ele, de entender que a vida espiritual não é um chapéu que está plainando em cima da cabeça de ninguém. Ela tem que estar aterrado na sua vida, na sua existência hoje. Entender que não somos feitos só de matéria. Entender que Ele nos convidou para uma vida que não vai encerrar quando eu fechar os olhos. Que uma hora eu vou estar diante de Deus e eu não me preparo para essa hora. Eu vou estar diante dEle. E diz a palavra que a gente tem que estar de pé diante dEle. Então quando é que eu vou poder responder como Pedro? Tu és o Cristo. Aquele que veio me transformar, aquele que veio me buscar. Aquele que veio dar um sentido à minha vida, aquele que veio me dar uma razão para quem eu me levanto. Aquele que veio me dar motivação quando eu saio da cama e falo, é por Ti. É para Ti, Senhor. Que eu me levanto com essa disposição de somente de vos amar e vos servir. Que cada pessoa que eu encontrar hoje tem que sair melhor do que encontrou comigo. Porque a dívida que nós temos uns com os outros é do amor. E ninguém pode sair pior depois que encontrou conosco. Vai ter que sair melhor. Por quê? Porque é meu dever de cristão, porque foi isso que o Senhor me ensinou. E porque essa é uma forma de Te amar, de revelar que o Senhor é o Deus vivo da minha vida. O que o Senhor seja sempre essa fonte de alegria, independente da situação que eu estou vivendo. Por quê? Porque eu sei que eu não estou sozinha. Porque eu sei que a vida é muito mais do que a gente possa ousar pensar. Que o que o Senhor está reservado para cada um de nós é muito mais.
Que o Senhor veio nos tirar dessa vida de egoísmo, de fechado em nós mesmos, veio nos abrir para uma outra realidade tão maior. Veio nos libertar do mal, veio nos libertar, nos tirar do reino do pecado, de treva, para o reino da luz. Veio nos dar uma outra história, veio transformar todas as coisas. Mas como que é difícil pensar nisso durante o dia, não é? A gente não pensa. Então isso, a nossa vida vai sendo levada no mais ou menos. O quanto é difícil de verdade viver e ter esse desejo de Deus. Como é difícil reconhecer. Até que alguém percebe que a sua vida está parecendo uma água de chuchu, né? Rala assim, sem vontade de nada, sem um desejo, sem uma alegria. Nem um dia repete, nem um dia igual, mesmo que você faça o mesmo caminho, mesmo que você vá para o mesmo lugar. Começa a prestar atenção. Fala, o que é hoje que Ele vai colocar no meu caminho? Acorda e fala, qual será o desejo de Deus para mim hoje? Como é que será que Ele me deseja hoje? Como é que a gente precisava pensar mais nele, né? E levar a sério a nossa vida espiritual. A gente não leva a sério a nossa vida espiritual. E ela é urgente. É preciso que a gente comece a cuidar do nosso coração, da nossa alma, que não está sendo nutrida, não está sendo alimentada. Participar, fico imaginando, né? A paciência, a delicadeza de Deus que nunca desistiu de nós. Permanece vivo ali, ó, só esperando a sua visita. Que cada um de nós que recebeu a Eucaristia, recebe Ele vivo. E pode conversar com Ele, pode chorar, pode contar um problema, pode lhe levar um problema e falar com Ele, qual a solução? Entregar e falar com Ele, Jesus, vim trazer isso para o Senhor, porque somente o Senhor vê, me dá o caminho, porque eu estou aqui somente para vos amar e vos servir. O tempo é curto, o tempo é tão curto, Senhor, daqui a pouco o Senhor já me chama, acabou. Não me deixa passar ao largo da vida. Como é que nós vamos, se a gente não renova essa esperança em nós, nós renovamos isso no irmão, nós renovamos. E nós cristãos hoje temos que brilhar nesse mundo, tem que ter um ponto de luz nesse mundo tão escuro, não podemos ter medo. Jesus falou, não tenhais medo, porque eu estou aqui, hoje, vivo. Como eu desejo que vocês tenham coragem, assim como Pedro, de dizer, Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Tu és o Cristo que eu recebo na Eucaristia. Tu és o Cristo vivo ali, ó, no sacrário, que de uma forma misteriosa está ali, encarnado. É uma forma misteriosa. Que eu não preciso de te ver, Senhor, o Senhor me vê quando eu chego. E conforme Ele diz, a alma é transformada a partir do momento que ela chega ali. Mas somente o Pai e o Espírito Santo sabem o que eu faço na alma de alguém que vai me visitar. Mas Jesus, mas eu vou ficar ali quanto tempo? Ele fala com o monge, não preocupa quanto tempo você vai ficar aqui, o tempo que você ficar aqui, o seu trabalho eu modifico. O dia que a gente aprender esse caminho curto, hein? O dia que a gente entender que a gente não faz as coisas pela força das nossas mãos, pela nossa sabedoria, pela nossa capacidade. O dia que a gente entender uma coisa que Ele disse, sem mim, nada podeis fazer. Mas nada é nada. Então, por dia que a gente aprender a pedir a Deus a graça da infância espiritual, e confiar nele como um menino confia de olho fechado, dizer, Senhor, me conduza, o Senhor me chamou à vida e me ajude a vivê-la com a dignidade de filho, me ensina a ser filho de Deus, me ensina a viver da confiança, do abandono nas suas mãos. Sei que o Senhor vai me levar para os melhores lugares, mesmo que a gente passe problemas difíceis, situações difíceis que a gente não sabe o caminho, mas quem sabe? Ele. Essa confiança, esse abandono, essa entrega, fala, Senhor, apenas sei que é caminho de mão dada, se o Senhor sabe, está
tudo certo. Mas para isso, não vamos conseguir que Jesus seja o Senhor da nossa vida, se a gente não tiver uma disciplina espiritual. Isso inclui a Eucaristia. Eu vou morrer falando com vocês. Vá à missa diariamente. Receba Jesus diariamente. Encontrem com Ele, permita esse encontro, como dizia Padre Pio, esse mistério, Senhor em mim e eu em Ti. É mistério demais, porque o dia que Deus couber a nossa cabeça, Ele deixou de ser Deus. Esse mistério, imagina que Ele nos permite ser alimentado por Ele, isso é uma das coisas mais é o maior tesouro da igreja, é Jesus vivo, gente. Ele não foi embora, Ele permaneceu. Isso é uma coisa alucinada. Imaginar que eu posso vir aqui conversar com Ele a hora que eu quiser, igual o povo conversava, só que eu não vejo, eu não pego nele. Mas eu venho aqui e falo, Jesus, vem cá te contar uma coisa. Porque Ele já sabe, hoje ele conta de novo, e Ele tem paciência de ouvir. Ele é tão educado. Mas Ele jamais vai nos obrigar, jamais. Mas eu vou pedir a vocês, insistam nisso, peçam a Ele a graça. Filó não tem hora, já sei com vocês que lá na Santa Rita, tem missa às 6 horas da manhã, tem missa que é 6h30, tem missa que é 7, tem missa que é 8, tem missa quanto é horário, de acordo com a sua agenda. Pergunta para Ele que Ele te dá o lugar. Confesse, faça adoração, veja a sua vida espiritual, leia a palavra, medite, para que você se encha, para que a hora que vier as dificuldades, você saiba se posicionar. A hora que você tiver uma decisão para tomar no seu trabalho, que você tome baseado na palavra de Deus. Por quê? Porque você é filha dele. Então todas as nossas atitudes têm que revelar aquele que eu creio, aquele que é meu Pai. Era tão interessante que eles falavam que Jesus ficava como se estivesse no colóquio com outra pessoa. As coisas acontecendo, Jesus conversando. Com quem? Com o Pai. Passava horas com Ele conversando, horas. Passava noite adentro com o Pai dele. Porque tudo que Ele queria fazer era para agradar o Pai. Fazer a vontade do Pai. Lembra do encontro dele com a samaritana? Os discípulos tinham ido buscar comida na cidade. Quando chegaram, falaram com Ele assim, Senhor, come alguma coisa? Ele falou, o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou. O nosso alimento é esse? Não, está longe. A gente come 5 vezes por dia, 6 vezes ao dia, ainda tem fome. Mas é porque a fome que nós temos, que ainda não foi saciada, é a fome dessa relação tão íntima com Deus. E Jesus quer essa intimidade com cada um. Ele quer ser de verdade o Deus vivo, hoje. Quem é que faz esse movimento dentro de nós? É o Espírito Santo. Ele que nos coloca de pé, Ele que nos dá essa alegria, nos dá essa esperança, Ele que nos reanima, Ele que revive tudo de Jesus em nós, Ele que faz com que essa palavra vire vida para nós, é o Espírito Santo. E Jesus fala assim, chame várias vezes o Espírito Santo durante o dia, chame através do coração da minha mãe, porque quem sou eu para falar, vinde Espírito Santo? Foi igual, mas eu falo, vinde por meio do coração da sua amada esposa. Ele virá para pôr fogo em nós, Ele virá para nos colocar de pé de novo, Ele virá para nos dar vida, para nos dar coragem, para nos dar alegria, e fala, vamos caminhar, tem ainda muita coisa para vocês andarem, vocês ainda têm que testemunhar muito Jesus, nós temos que dar testemunho de que Ele é um Deus que não morreu, que Ele ressuscitou. Mas nós cristãos temos que estar vivos, não é? Não podemos ser aquele povo. A marca do cristão tem que ser a alegria. Temos que ser reconhecidos pela alegria. Eles têm que olhar e falar, gente, que povo é esse? Que felicidade é essa? Por que essa razão dessa alegria? Ela está sabendo, não? Não, por causa de Jesus. Não está enxergando direito uma situação, fala, porque Jesus está precisando do colírio. O colírio que está descrito lá em Apocalipse, qual é? Qual que é o colírio que abre os nossos olhos? Para ver. O colírio tem um nome, está escrito. O colírio é Jesus. Só Ele abre os nossos olhos.
Ah, como eu desejo que vocês tenham essa relação tão íntima com Deus, que Ele seja o único amigo de vocês, aquele que nunca vai te abandonar, aquele que nunca vai te deixar na mão, aquele que nunca vai faltar, nunca, nunca, sempre estará à sua espera, sempre vai te esperar, sempre vai enxugar as suas lágrimas, sempre vai te dar uma solução, sempre vai te colocar no caminho de volta, que a gente volta para Ele todo dia igual filho pródigo, erra, peca, volta, Ele está esperando, não é assim? Mas que a gente volte, fala, Jesus, Senhor, errei, Ele fala, que bom que você voltou. Ele não vai cobrar nada, Ele fala, que bom que você está aqui. Jesus, me ajuda no caminho, claro. Está aflito com o quê? Está com medo de quê? Está angustiado com o quê e por quê? Eu estou aqui. Como é difícil para nós assumir isso, né? Viver com esse Deus que se importa conosco. De verdade, Deus se importa com detalhe do detalhe da sua vida. Ele se importa. Faz, Jesus não viu isso, eu te garanto que Ele viu. Não tem nada que passe despercebido aos olhos de Deus. Por causa de quê que eu posso falar isso? Por que eu posso afirmar isso? Arriscam? Por causa de quê? Por causa de quê? Fala, por que Jesus tem por nós? O que é a coisa mais linda que Ele tem por nós? O amor. O amor que Ele tem por nós é incondicional. O dia que vocês entenderem que vocês são filhos únicos dEle, é como se não tivesse mais nenhum no mundo. Mas a gente não usufrui disso e prefere ficar ali sofrendo, angustiado, pedindo opinião para os outros. Vai pedir opinião para Ele. Faz, Jesus, vim te contar mais um sobre resolver o que é para fazer. Porque a única pessoa que vai resolver mesmo é o Senhor, porque todo mundo pode falar o que quiser. Enquanto o Senhor não falar, nós vamos ficar no mesmo lugar. Então decida por mim. Me conduza, me leva onde o Senhor quer que eu faça as coisas. Vamos junto. Vamos tomar frente a tudo isso. Me ilumina para tomar as decisões certas. O dia que Ele for seu melhor amigo. Você chega lá, chora, depois sai animado. Entrega os problemas para Ele, depois qual o problema que a gente passa a ter? Nenhum. Já entregou. Mas é preciso essa coragem. Solte as rédeas da sua vida. Deixe aquele que é vivo dirigir. Você vai ficar impressionado com o que Ele fará. Não tenha medo. Se solte em Deus. Se abandone nele. Fala, Jesus, eu quero viver de verdade. Essas histórias que a Filó conta. Eu quero viver de verdade como filho do Altíssimo. O pessoal fala, Filó, é verdade. É verdade. Vai lá e conta uma coisa para vocês poderem ver e deixa Ele fazer. É impressionante. Aliás, é maravilhoso. Deixa a gente sem fala. Você fala uma coisa para Ele e fala, Senhor, me ajuda. Às vezes muita coisa nem acabou de falar, a situação já teve. Abandona, é igual menino. Mas não leve soluções para Ele. Leve os problemas. Olha que coisa difícil, olha que proposta indecente uma proposta dessa. Traga para mim os seus problemas, a solução eu as tenho. Isso é maravilhoso. Um Deus vivo que eu posso vir ser alimentado por Ele, ter energia para trabalhar o dia inteiro se eu não quiser comer. É um corpo que me carrega. Esse Deus que nos sustenta, isso é uma coisa maravilhosa, mas nós temos que começar a viver dEle, por Ele, para Ele, com Ele e nele. Isso não tem preço na nossa vida. Mas é preciso que a gente não tenha medo. Quanto mais vocês se entregarem a Deus, mais vocês terão. A relação com Deus é toda inversa. Por que Ele precisa do que nós temos? Nada. Precisar de alguma coisa Ele não precisa. Mas Deus tem mais sede do seu amor por Ele do que nós temos sede do amor de Deus por nós. Deus tem sede de te amar. Ele tem sede. Então a gente precisa pedir a Ele, Jesus, aquele refrão do salmo que a gente rezou domingo, alguém lembra? Qual que foi o salmo de domingo? Qual foi o refrão que a gente falou com Ele? A gente pede a Ele aqui, que Ele não deixe essa obra que Ele começou inacabada. Nós somos obra das mãos de Deus. Cada um de nós é um sonho de amor dEle, pode acreditar nisso. A gente só existe porque é amado.
Nós só estamos aqui nesse momento, até agora, sentado, por causa do amor dele. Se ele não quisesse, nada disso aconteceria. Então, fala com ele: Senhor, só começou essa obra, me permita acabá-la. Vamos até o fim. O Senhor sonhou comigo para ser o quê? Fazer o quê mesmo? Me deixa concluir o que o Senhor sonhou por mim. Vocês vão ficar impressionados. Pode ser que ele vire a vida de vocês do avesso. Tem coragem de dizer isso para ele? Tem que ter. Falo que Jesus aproveita enquanto eu ando, falo, escuto e enxergo, para o Senhor poder terminar o que o Senhor começou. Não deixa eu ir embora sem concluir o que eu vim fazer. Não deixa. O tempo é curto, tem que ser rápido também, porque o tempo é curto. Estou ficando velho, o tempo é curto. Vamos, acelera. Tenha coragem e deixa o dia na mão dele. Vocês vão ficar tão encantados com tanta surpresa, com tanta coisa que o Senhor pode. Nós não podemos nada, mas ele pode. Então, o que eu desejo quando eu vejo essa profissão de fé é que Jesus possa de verdade ser Deus vivo na sua vida. De verdade, Ele possa enxugar suas lágrimas, acabar com seus medos, com suas angústias, com as suas crises de ansiedade, com tanta angústia, preocupado com o futuro. Nós não sabemos nem o próximo segundo. Segurança porque se eu tenho alguém que me ama como Ele é. Filó, mas você não sabe daquilo que eu desejo. Eu não sei não, mas Ele sabe. E se vai ser algo bom para a minha vida, Ele vai me dar. Se não for isso, Ele vai me dar algo muito melhor. Por que você afirma isso? Por causa do amor. Deus será incapaz de fazer alguma coisa de ruim na sua vida. Deus jamais te decepcionará. Ele diz para Catarina de Siena: eu cuido do verme da casca da árvore. O verme da casca da árvore. Como não vou cuidar de um filho meu? Como eu posso decepcionar o meu filho que confia em mim? Pensar nisso. Como eu posso decepcionar um filho que confia em mim? Como eu posso? Então aprenda a viver na confiança, igual menino confia. Igual menino que tem certeza que pediu, vai ter. Já agradeça. Fala, vem cá te trazer um negócio para poder resolver para mim. Vai trazendo tudo para ele, é uma beleza, aí você fica leve. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, eu vos aliviarei. Porque o meu fardo é leve. É leve. Quem carrega por nós? A gente é que tem ilusão que faz alguma coisa, Deus é que faz tudo. Dividam isso com o Senhor. Aprendam como eu gostaria de ter tempo de sentar com vocês, para a gente conversar tantas horas sobre a beleza desse Deus vivo, para que você nada coloque entre você e Deus, e que nada te impeça de fazer uma entrega definitiva a Ele. Se entregue e fala: Senhor, eu quero viver essa experiência de um Deus vivo, do Senhor que viveu lá e que permanece aqui, que não nos abandonou, que sabia que a gente ia ter força para chegar no caminho. Já contei isso para vocês, que isso é uma visão dos místicos, que na hora que depois que Jesus termina de lavar os pés dos discípulos, que ele veste de novo a túnica, quando ele assenta à mesa, diz que os anjos ficam paralisados, que ele chama o Pai, e ninguém imagina, e ele pega o pão e pede ao Pai permissão para ficar em cada pedaço de pão, em cada gota de vinho. E ele falava: eu preciso permanecer com eles, porque se eu for, eles não conseguirão voltar para casa. Pode imaginar que amor é esse? Eu não posso ir, eu preciso ficar. Diz que os anjos ficam paralisados com o pedido que ele está fazendo, para que ele permaneça em cada migalha de pão, em cada gota de vinho, ele esteja inteiro para ser o nosso alimento, o nosso sustento, o amor da nossa vida. Até a gente poder dizer: Ele é o meu amor, Ele é aquele que me basta. Tudo passa, Deus permanece.
Esse que preocupa comigo, com cada detalhe, que sabe por que você chora, né? Que vai consolar suas lágrimas, que vai ter a solução daquilo que te angustia. Esse Deus que põe no colo, que carrega quando está pesado, que fala, estou aqui, não perturbe o vosso coração. Essa frase é de matar. Credes em Deus e crede em mim. Não perturbe o vosso coração. Eu não fui, eu permaneço. Nós temos muitos tesouros na igreja. Não abandone o maior tesouro da nossa vida, que é Jesus vivo. Venha vê-lo várias vezes, aqui ó, no sacrário. Aonde vocês puderem ir, na igreja que vocês passarem perto, entra, fala, o tempo está corrido, chega lá e fala, vim só te dar um beijo, e sai. Se o tempo é só de um beijo, você não imagina o que você vai ganhar naquele beijo. Ela fala, vim só te dar um beijinho e estou saindo. É assim, é na corrida, na hora que pode. Tinha quando eu trabalhava sábado e domingo, às vezes no domingo, como eu não conseguia a missa antes, eu ia para Boa Viagem fazer adoração. E às vezes o tempo era muito curto. E às vezes eu estava atrasado, chegava lá, o porteiro falava comigo assim, você veio assistir missa? Está muito cedo. Eu falava, não vim para a missa. Uai, então você veio? Eu falei, eu só vim dar um beijo em Jesus, eu tenho que trabalhar. Ah, então você veio para a feira? Não vim para a feira. Então você veio? Eu falei, é só para dar um beijo em Jesus? Aí por fim, quando eu chegava, ele falava comigo assim, você é aquela do beijo? Eu falei, eu sou aquela do beijo. Eu vim só dar um beijo nele e levá-lo para trabalhar, é só isso. É só dar um beijo, dizer, vim te ver antes de começar o dia, para que o Senhor vá comigo, para que o Senhor me ajude a revelar aos meus irmãos que não estamos só. Que então por isso nós temos que caminhar com alegria, na certeza de uma presença que nos transforma. Que as nossas próximas Eucaristias possam nos dar a graça de verdade ter um encontro. Na hora que você receber a Eucaristia, fala, Jesus, eu quero ser transformada. Como até nem a água te passou ilesa e virou vinho, não me deixe receber uma Eucaristia em vão. Eu quero, de verdade, ser transformada. Eu falo que os santos de Deus era uma coisa tão impressionante, que São Bernardo um dia estava rezando, São Bernardo de Claraval, antes de celebrar a missa. Aí ele olhou para dentro da igreja e viu aquela multidão de anjos chegando dentro da igreja. E os anjos paravam um do lado de cada fiel. E abriam um livro e começavam a escrever. Ele falou, uai, além dele ver os anjos, eles conversavam, né? O que vocês estão fazendo? Ele falou, não, a gente escreve em ouro para aqueles que estão rezando com muito amor. A gente escreve de prata para aqueles que rezam com fé. A gente escreve com tinta para os que estão prestando atenção naquilo que estão falando. Que a gente reza sem saber o que está falando. E a gente escreve com água para aqueles que só rezam com os lábios. Então, que Deus nos dê a graça de cada Eucaristia ser um encontro, que Ele de verdade